Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Oremos. Santo e glorioso Deus, eterno Pai celestial, aqui estamos diante da Tua palavra e suplicamos, Senhor, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, de forma tal que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, usa a instrumentalidade desse servo que vos fala para te honrar e te glorificar e transmitir à Tua igreja, Deus, a Tua palavra. É no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos gratos. Amém e graças a Deus. Servir uns aos outros é um grande mandamento que Deus coloca diante de nós como cristãos. E cristão, creio que a maioria dos irmãos sabem, significa no original um pequeno Cristo. Ou seja, somos imitadores de Cristo e devemos cumprir assim os desígnios e ordenanças do Senhor para as nossas vidas. E os dons espirituais, nós tivemos até uma escola bíblica dominical aqui que falamos apenas a respeito dos dons espirituais e foi muito produtivo. Quando nós pensamos na palavra dom, a palavra dom ela tem o significado de algo dado, dádiva, algo que não pertence a nós e foi dado por alguém. E nesse caso, esse alguém é Deus, que nos entrega dons para que possamos servir uns aos outros. Esse serviço ao nosso próximo glorifica o nome de Deus e enriquece o testemunho da família de Cristo, principalmente para aqueles que não conhecem o Evangelho. Porque à medida que eu sirvo o meu próximo, muitas vezes as pessoas vão se questionar por que aquela pessoa está servindo aquele outro. E aí é a oportunidade que nós temos para anunciar o Evangelho. E o dom de Deus, o dom que Deus nos entrega, ele é visível, inclusive, até como um exemplo na natureza. Eu costumo dizer, como professor de biologia e de ciências, que a maioria das vezes nós vemos o ser humano imitando a obra criadora de Deus. O ser humano imitando aquilo que Deus criou. Mas não apenas isso. Nós vemos na própria natureza toda a ciência de Deus em nos fazer como somos e fazer a natureza como ela é. E tudo isso testemunha a respeito de Deus. E quando falamos de dons, quando falamos de servir uns aos outros, a natureza também demonstra isso. Porque quem aqui já viu que o rio ele se beneficia das próprias águas? Mas se não que o rio beneficia outras criaturas de Deus. Alguém já viu uma planta frutífera comer do seu próprio fruto? Uma macieira, nunca veremos uma macieira comendo uma maçã. Mas o fruto que ela produz vai servir para outros. Já começaram a compreender que o sol ele não ilumina para si mesmo, mas o sol ele ilumina para os outros astros, ilumina para nós, seres humanos. Porque se não fosse a perfeição de Deus de fazer o sol no local onde ele está,
Se fosse um pouquinho mais longe, nós congelaríamos de frio. Se fosse um pouquinho mais perto, nós tostaríamos. Essa é a perfeição de Deus, em fazer na sua criação um testemunho da glória dele, em que também as flores não se beneficiam do aroma que elas exalam, porque nem nariz elas têm. Mas cheiram tão bem, e isso elas não fazem para si mesmas, mas para as outras criaturas. E vou pedir licença para a Cléo e para o irmão Gonçalves aqui. Por exemplo, cadê a Cléo? Por exemplo, a Cléo hoje ela não fez almoço só para ela. Alguém aqui em casa, a pessoa que fez o almoço hoje em casa, fez só para você? Claro, se você estiver sozinho em casa, aí é só para você. Mas se tiver alguém contigo, você não vai fazer o almoço só para você. Você vai fazer para você e para quem estiver com você em casa. Da mesma forma, as roupas. Se você estiver lavando só a tua roupa, a gente vai conversar ali no gabinete, quando acabar aqui, tá? Porque se você lava a roupa, vai lavar a roupa da família inteira. Apesar de que hoje está mais fácil, né? A máquina, a gente fala lavar a roupa, mas a máquina, o tanquinho, está ali para dar essa facilidade para a gente, né? As tecnologias estão aí, a ciência que Deus dota o ser humano, estão aí para nós usufruirmos dela, né? Mas eu duvido se você coloca só a sua roupa lá na máquina. Se não coloca ali, separa as roupas de cor e tudo mais, e coloca tudo de todo mundo dentro da máquina para lavar. Servir uns aos outros. E por isso que Deus nos dota de dons espirituais. Esses dons, eles não vão servir para nós mesmos. E se de alguma forma eu ousar em usufruir do dom espiritual que Deus colocou na minha vida para benefício meu, aí estou errado. Porque ele não é para benefício meu, é para que eu sirva os meus irmãos, para que eu sirva o meu próximo. Quando nós lemos esse texto, essa carta, né, de 1 Pedro, tem uma palavra aqui que ela fala em administrar. E no original, oikonomos, hoje de manhã nós tivemos uma aula de teologia belíssima aqui, e aí eu vou citar também, então, agora o grego, né, que o administrador aqui é oikonomos. No sentido de despenseiro, mordomo, servo. E assim Deus, ele vai nos mostrando quem nós somos e o que nós devemos fazer para honrar e glorificar o nome dele. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, ele vai nos mostrar, Deus mostrando alguns dos dons que nós temos. Quando ele diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui, o sentido de Deus distribuir os dons espirituais é o mesmo sentido do Senhor falando através de Paulo na carta aos Coríntios a respeito do corpo, fazendo a analogia de que nós somos parte do corpo de Cristo e que nós devemos exercer as nossas funções para o benefício do corpo, porque o coração ele não bate só para ele. O coração ele vai bater e vai levar o sangue para todo o corpo, para o benefício de todo o corpo. Os rins, eles não vão trabalhar apenas para eles, mas vão trabalhar para o corpo. E assim cada parte do corpo vai trabalhar para o todo, em que Cristo é a cabeça do corpo, ou seja,
A minha mão só está levantando aqui agora porque existe um comando do cérebro para que essa mão se levante. E o nosso cérebro é que comanda tudo. O nosso cérebro é que comanda tudo. Inclusive aquelas ações. Já tropeçou? Já tropecei. E existe o que os médicos, os cientistas chamam de ato reflexo. Ou seja, é algo que o cérebro faz para a proteção do corpo. Andando, tropecei aqui, a mão vai à frente para proteger o rosto, proteger o corpo. Ou seja, Cristo é que deve ter o controle do corpo. O corpo deve estar sob o controle da cabeça, Jesus Cristo. E se estiver de alguma forma diferente disso, aí nós encontramos anomalias, doenças espirituais em meio ao corpo de Cristo e que devem ser tratadas por quem? Pelo médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O próprio Cristo vai tratar com cada um de nós individualmente. E quando falamos a respeito de servir uns aos outros e como administradores, mordomos, servos, nós devemos compreender o seguinte, em primeiro lugar: o servo não faz o que ele quer. O servo não faz o que ele quer. O dom é de quem? É nosso ou de Deus? De Deus. Então, aqueles que recebem os dons espirituais, aqueles que recebem uma missão de Deus, não têm o direito de usar o dom como bem entender. Porque haveremos de prestar contas para Deus que deu o dom. Inclusive falamos que a vida é um dom. Nós temos o dom da vida. Deus nos deu a vida. E cada um haverá de prestar contas diante de Deus o que fez com o dom que Deus te deu. Muitas vezes as pessoas querem servir a Deus à sua maneira, do seu modo. Mas a Bíblia nos mostra tristes consequências das pessoas que querem fazer a sua maneira e não como a palavra do Senhor instrui, não como Deus nos ordena. E esse alerta, ele fica em vários personagens, ele é evidente em vários personagens das Escrituras Sagradas. E um deles é o Simão, chamado de Simão Mágico, ou Simão o Encantador, que nós encontramos ali em Atos capítulo 8, a partir do verso 18, quando Simão o Encantador, ele viu que os apóstolos, depois ali já da ressurreição de Cristo, e a comissão que Cristo deixou para a sua igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e aí os apóstolos estão cumprindo esta grande comissão, e o texto, ele vai dizer o seguinte, Atos 8, a partir do 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu o dinheiro e disse, dei-me também esta autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Perceba que Simão, ele queria comprar o dom de Deus. Ele olhou para aquela situação e desejou também ter o poder do Espírito Santo, mas para a sua vanglória, porque ele achou bonito, ele achou interessante, ele achou que chamava atenção diante das outras pessoas o ato de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E aí no verso 20 Pedro responde, pereça você com o seu dinheiro. Se fosse nas palavras de hoje, seria, vá para o inferno, você com o seu dinheiro. Porque você não pode comprar o dom de Deus. Você não pode comprar aquilo que é divino. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Foi a sequência do verso 20. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E aí nós percebemos que já começamos a entender que não é de qualquer forma.
que podemos nos apresentar diante de Deus e também não é de qualquer forma que podemos fazer a obra de Deus. Jeremias vai alertar: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque a obra de Deus é uma obra séria e que nós vamos prestar contas ao Senhor da obra. E aí nós encontramos um outro exemplo em Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, mas na época ainda quando era conhecido como Saulo de Tarso, esse homem achava que estava servindo a Deus verdadeiramente. A palavra de Deus ela vai discorrer a respeito do testemunho de Saulo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo, ele inclusive concorda com a perseguição à igreja. Ele concorda com a morte de Estevão, o primeiro mártir anunciado nas Escrituras Sagradas. Mártir significa testemunha de Cristo. E ele morreu por testemunhar a respeito do Evangelho, por testemunhar a respeito de Cristo. E Saulo, na sua mente, ele como fariseu aqui no sentido ali da palavra, um doutor da lei. Porque o termo fariseu para nós, depois que Cristo vem e até repreende os fariseus, nós já temos esse termo como uma pessoa que se diz direita, que se diz de Deus, mas que é só a aparência, como Jesus disse para eles, são sepulcros caiados, por fora bonito, mas por dentro só podridão. Então, no contexto, fariseu, Saulo como um fariseu, era um doutor da lei, um homem respeitado, e que na sua mente ele estava servindo fielmente a Deus. Na sua mente. Porque ele estava perseguindo todos aqueles que anunciavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele estava perseguindo todos aqueles que anunciavam Jesus como o Messias. Porém, o que ele não sabia é que ele estava perseguindo o próprio Deus, como Jesus Cristo mesmo disse a ele. Quando ele cai no chão, quando Deus confronta ele indo para Damasco, e Deus confronta Saulo e diz: Saulo, Saulo. Imediatamente ele reconhece que é uma autoridade que está falando com ele. E ele responde: quem é, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Cristo, a quem você persegue. Vejam que se alguém perseguir a qualquer membro do corpo de Cristo, está perseguindo a Cristo. Viu quanto Jesus nos valoriza? Porque somos parte do corpo dele. E ninguém pode nos tocar sem a permissão dele. E aí isso nos dá um grande alívio no seguinte aspecto: seja qual for a tribulação que você estiver passando, seja qual for a dificuldade que você está passando, se você estiver passando, tem dois aspectos. Um deles, Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem um propósito. O outro aspecto é que pode ser que nós tenhamos feito escolhas que nos levaram para aquela situação. E dentro das nossas escolhas, que Deus permite que escolhamos, o bem e o mal, né, Deuteronômio, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus nos dá a autonomia de escolha, mas a justiça dele é tão grande que nós vamos colher os frutos da nossa escolha. E Saulo, naquele momento, ele reconheceu que ele estava perseguindo o Senhor e estava fazendo a obra erradamente, erroneamente, precipitadamente, porque ele não conhecia de verdade o Senhor da obra. E a partir daquele momento ele recebe as ordens de Cristo para que ele possa se consertar, se endireitar diante do Senhor Todo-Poderoso.
Primeira coisa que Deus nos chama nessa noite, a reconhecer que os dons não são nossos. A reconhecer que nós vamos servir uns aos outros e todos seremos abençoados pelo Senhor. Devemos reconhecer que os dons pertencem ao Senhor. Romanos capítulo 12, versos 6 e 8 vai dizer: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de encorajar, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Qual o dom que Deus tem colocado diante de você? Qual parte do corpo você é? Se nós aqui estamos, é porque somos parte do corpo de Cristo. Mas devemos servir uns aos outros com os nossos dons. Devemos bombear o sangue, devemos fazer com que esse corpo chegue em algum lugar através da locomoção. Devemos fazer com que esse corpo faça alguma coisa com suas habilidades manuais. Devemos fazer com que esse corpo exerça perfeitamente as suas funções. E colocar os nossos dons a serviço do corpo de Cristo e não a serviço do próprio egoísmo, que era o que Simão estava tentando fazer. Ele viu o dom, desejou o dom, mas simplesmente por causa do seu egoísmo, de querer aparecer diante das pessoas. Então, quem usa os dons por status vai receber a recompensa do Senhor, e não é uma recompensa boa. Quem não entende a vontade de Deus também pode agir como Saulo, antes da conversão, fazendo algo que pensa estar certo, mas que, na verdade, prejudica toda a obra. Prejudica toda a obra. Por isso que nós devemos estar atentos, porque o que eu faço, a maioria das vezes não vai prejudicar somente a mim, vai prejudicar o corpo inteiro. O que você faz, se for contrário à vontade de Deus, não vai prejudicar somente a você, vai prejudicar você, sua família e o corpo de Cristo por inteiro. Não foi isso que aconteceu com Acã? Quando eles lutaram contra os babilônios, o povo de Israel lutando contra os babilônios, e aí a ordem de Deus era: destrua tudo, todos os despojos. O que são os despojos? São as coisas que podem ser conquistadas. Os rebanhos, o material. Aí o que Acã faz? Ele vê uma capa babilônica, bonita. Ele viu lá o terno lindão e falou assim: esse terno é meu. E levou para ele. Quando Deus falou assim: destrói, para que não fique nem recordação do que tinha aqui. E aí ele levou essa capa, e o povo de Israel foi convocado para a próxima batalha, e aí perderam. E era um povoado pequeno, em que eles até falaram: não precisa mandar todo mundo não, vamos mandar só uma parte aqui do nosso exército que dá conta. Aí mandaram, saíram correndo, porque o exército inimigo prevaleceu. Aí eles dobraram o número dos soldados israelitas e foram de novo. Perderam, com mais homens do que o exército inimigo. E aí Moisés o que fez? Deixa eu procurar aqui o que está acontecendo. E orou ao Senhor. E o Senhor revelou que havia pecado no meio do povo. Fizeram oração, o sorteio pelo Urim e o Tumim, até que chegaram em Acã. E Acã confessou: Deus mandou destruir, mas eu guardei uma porção de dinheiro e a capa babilônica estão debaixo da minha tenda. Percebe que o pecado de Acã fez todo o povo perecer. E nós devemos tomar cuidado para que as nossas atitudes não levem todo o povo a perecer.
Porque se eu sou servo, eu não posso fazer o que eu quero. Existe um Senhor que manda em mim. Jesus Cristo, ele manda em mim. Eu sou servo para servir a esse Senhor em tudo o que ele me ordenar. E Paulo, ele deixa isso bem claro quando ele fala aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No sentido, eu não tenho que fazer mais aquilo que eu quero, mas eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor me ordena. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É tudo por amor. Eu não sirvo a Cristo por medo do inferno. Eu sirvo a Cristo por amor, porque Ele me amou primeiro. Ele se entregou por mim. Eu não poderia, assim como foi ministrado nesta noite, eu não poderia fazer absolutamente nada para pagar o que Ele fez por mim. E tudo o que eu fizer não é nada pelo que Ele fez por mim. Portanto, eu devo me vigiar na minha própria conduta, nos meus atos, para honrar e glorificar ao meu Senhor. É o mínimo que eu posso fazer. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 19, vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? E aí, vocês não são de vocês mesmos. Isso falando para todo cristão, vocês não são de si mesmos, foram comprados por um preço. O preço foi o sangue precioso de Jesus que verteu lá na cruz do Calvário. Ele não precisava fazer, mas por amor ele se entregou por nós. E o verso continua dizendo: foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A vida é um dom. Glorifique a Deus pelo dom que Ele te deu, o dom da vida. Em tudo o que fizermos, devemos apontar para Cristo, apontar para Deus, dizendo: tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, tudo o que eu vivo é para Ti, Senhor. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É o que Deus nos conclama a fazer. Então entendemos que o servo, ele não faz o que quer. No mesmo sentido, o servo, ele não faz da forma que quer. Além de não fazer o que quer, o servo, ele precisa fazer do jeito correto, conforme a vontade do Senhor. Deus deu uma ordem, só que ele também, com a ordem, ele dá as instruções. Ele diz: você não vai fazer do jeito que você quer, tem que seguir as minhas instruções. E na Bíblia nós encontramos também exemplos de pessoas que tentaram fazer da sua maneira. E hoje pela manhã, inclusive, eu até citei esse trecho, quando Corá, Datã e Abirão, o povo de Israel está saindo do Egito, e Deus está dando as suas ordens, como o povo deve proceder, como o povo deve trabalhar. Ou seja, existe as ordens de Deus e existe a forma de executar as ordens de Deus. E Deus separou os levitas para o serviço no santuário do Senhor. E Deus separa Arão como o seu sumo sacerdote. E a família de Arão para serem sacerdotes. Ou seja, Deus já estabeleceu o plano dele, a ordenança dele, o dom de servir como sacerdote estava sobre Arão e sua família. Daí, Números capítulo 16, tá? O capítulo é extenso, depois leiam em casa, mas em resumo, o que acontece? Corá, Datã e Abirão, eles se viram para Moisés e falaram assim: será que nós todos não somos povo? Será que todos nós não podemos servir a Deus? Por que somente Arão e a família de Arão pode apresentar o incenso, os sacrifícios diante de Deus? Nessa hora, Moisés se prostra com o rosto no chão e já começa a clamar a Deus por misericórdia. Porque Deus, inclusive, fala para Moisés e Arão, se apartem desse povo, vou destruir todos agora.
Moisés e Arão clamam a Deus. E quando eles veem que no coração desses 3 homens, eles levam outros homens a pecar contra Deus, e o final desse ajuntamento, temos ali 250 homens, dizendo assim, qualquer um pode servir a Deus, não é só Arão não, não é só a família de Arão não, qualquer um de nós podemos apresentar os incensos ao Senhor. Ou seja, o homem querendo fazer a obra de Deus, mas de acordo com os seus critérios. E Deus instrui Moisés. Moisés, fala para que cada um deles prepare o incenso. E amanhã eles vão se apresentar diante de mim. Fala para Arão também preparar o incenso. Então todos vão se apresentar diante de mim. E a consequência os irmãos conhecem. Deus matou os 250 homens que apresentaram o incenso como oferta a ele, só que apresentaram de forma inadequada. Da forma que Deus não ordenou, pessoas que Deus não autorizou. E apenas Arão ficou vivo. Por quê? Porque Deus tinha ordenado daquela forma. Ou seja, nós não podemos fazer as coisas da forma como entendemos que é correta. Devemos fazer as coisas da forma como Deus quer. Por quê? Porque eu não sou Senhor, porque eu sou servo. E se eu fizer da minha forma, isso é rebelião contra o meu Senhor, o que nós conhecemos como pecado. Pecado é tudo aquilo que eu fizer, como a gente aprende lá nas primeiras aulas de preparação para o batismo, é tudo aquilo que eu fizer que eu erre o alvo que Deus estabeleceu. Um outro personagem da Bíblia que fez o semelhante foi Jonas. Jonas, profeta do Senhor. E Deus diz para Jonas, Jonas, ó a instrução, vai para Nínive e prega contra aquela grande cidade. Jonas, lá no final do livro, vai dizer, eu sabia, Senhor, que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e que ia se compadecer desse povo. Por isso que eu não queria vir para cá. Aí nós conhecemos a história. Jonas pega o caminho inverso de Nínive. Vamos supor que Nínive fica para lá. Eu vou e pego um barco que vai para lá, para Tarsis. E olha o perigo para aquela tripulação. Para o capitão e para todos que acompanham ali naquela embarcação, os tripulantes daquela embarcação. Porque o barco estava quase afundando. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo tranquilamente. E o capitão vem nele, desperta, fala, homem, nós estamos quase indo a naufrágio. Levanta, clama ao teu Deus, quem sabe ele nos ouve e nos livra desse negócio. Aí Jonas, tudo isso está vindo por causa de mim mesmo. E se vocês quiserem sobreviver, me lancem no mar. Vê, uma decisão de um homem que estava colocando em risco a vida de outras pessoas. As nossas decisões, elas não competem apenas com as nossas vidas. Nós vamos arrastar outras pessoas se fizermos decisões longe da presença do Senhor, e as consequências podem ser terríveis. Aqueles homens quase perderam a vida deles. Vejam, Corá, Datã e Abirão, 3. E no final, quantos morreram? 250. Ou seja, tenha discernimento também. A palavra de Deus fala que nós devemos discernir os espíritos, ou seja, discernir a intenção das pessoas. Se alguém tem um plano e leva esse plano para você, ore, busque a presença de Deus. O livro de Provérbios vai trazer que a multidão de conselhos é para edificação e salvação. Se alguém vir com um plano mirabolante para você, ore, busque conselhos. Para que você não caia na tentação de ver uma grande oportunidade, essa oportunidade ser maldição na sua vida. Ser queda, ser destruição. Jonas fez isso e se arrependeu.
dentro da barriga do grande peixe. E ainda um pouco contrariado foi cumprir a vontade de Deus. Devemos servir conforme as direções da palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24 vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Somos servos de Jesus. E tudo o que eu fizer, seja lavar roupa, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou fazendo isso aqui para Jesus. Vai ser a melhor roupa que você vai lavar na sua vida. Vou fazer a comida, essa comida aqui é para Jesus. Vai ser a melhor comida que você vai fazer na sua vida. Tudo o que fizermos, devemos pensar dessa forma, porque vai ser para Ele que nós vamos prestar contas. Mesmo que eu faça a comida, o almoço para a Fran, se eu fizer de mau gosto, na realidade eu estou fazendo para Cristo. E Cristo vai chegar em mim e falar assim: por que você fez aquela comida toda ruinzona lá para a Fran? Nós haveremos de prestar contas para o Senhor nos mínimos detalhes. Porque quando nós falamos acerca de pecado, já mencionamos isso aqui. Existem os pecados que nos escandalizam mais, né? Como seres humanos, mas isso é da parte humana. Porque não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado quando erramos diante do Senhor. É como os físicos dizem, não existe um meio buraco. Buraco é buraco. Nunca alguém vai falar assim: vai lá naquele meio buraco ali e faz isso. Não, buraco é buraco. Independente do tamanho, assim é o pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Quando nós erramos o alvo. Não devemos mudar o que Deus ordenou para a nossa conveniência, para fazermos do jeito que nós queremos. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Corá, Datã e Abirão tinham certeza, convicção de que eles estavam certos em apresentar o incenso na presença de Deus. Vai dar certo, Deus vai aceitar. Deus não aceitou. Quem serve de maneira errada será rejeitado pelo Senhor. Quem tenta fugir da responsabilidade pode sofrer até entender que precisa obedecer, como no caso de Jonas. Como Jonas sofreu, até ele entender que deveria obedecer ao Senhor. Não devemos tentar adaptar o nosso jeito de servir. Por isso que nós fomos desafiados a servir e fazer tudo para o Senhor. É um padrão só. Eu não vou fazer melhor para o fulano e vou fazer pior para o ciclano. Não, é um padrão só, porque eu tenho que fazer para o Senhor. Por fim, o servo ele obedece ao Senhor. Já vimos que o servo não faz o que quer, não age como quer. A grande verdade é que o servo simplesmente deve obedecer. Os verdadeiros servos de Deus entendem que a obediência é a chave para servir com excelência, para se prestar um serviço eficaz, para ser um servo fiel. Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de servo. Veja, próprio Deus, ele se deixa como o maior exemplo para todos nós. Aquele que detém todo o poder, mas ele escolheu obedecer ao Pai com morte até a cruz. Perceba que podemos afirmar
que na oração do Getsemane, Jesus não queria padecer o que ele padeceu. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria, mas ele obedeceu. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, diz, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Obediência. Custe o que custar, obediência. Paulo, depois ali da sua conversão, ele entendeu que era necessário obedecer. E ele tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque escolheu obedecer. Tanto é que, para nos abençoar, Deus usou esse servo dele, Paulo, e a maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. O tanto que ele se deixou usar por Deus, o tanto quanto ele se colocou na posição de servo. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, servindo com humildade e amor. Mateus capítulo 20, versos 25 a 28 vai dizer, Jesus os chamou a todos e disse, chamou os seus discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações dominam. Esse texto é muito atual. Sempre foi atual, a Bíblia Sagrada sempre é atual, mas parece que eu vejo isso na política mundial hoje. Vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Pessoas importantes exercem autoridades sobre as que governam. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos os outros. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que nós possamos obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o plano de Deus e o que está acontecendo ao nosso redor. Porque quando Abraão foi chamado, e ele é considerado o pai da fé por causa disso, porque ele não sabia aonde o chamado de Deus o levaria, porque Deus disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado ainda. Para uma terra que eu vou te mostrar. E o que ele fez? Simplesmente obedeceu pela fé. Quem obedece a Deus colhe frutos eternos e tem a aprovação do Senhor. E vai, com certeza, escutar o que está em Mateus 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. Que belas palavras. A minha oração é que eu e você possamos escutar essas palavras, porque as outras palavras contrárias a essas serão terríveis. Quem rejeita a obediência vai perder grandes oportunidades e pode sofrer as consequências da sua rebeldia. Foi o que ocorreu com Saul, quando ele não obedeceu e Deus o rejeitou como o rei de Israel. Vejamos as verdades que aprendemos nessa noite. O servo não faz o que quer. Precisamos lembrar que tudo aquilo que nós somos pertence ao Senhor. Tudo o que temos pertence a Deus e devemos fazer de tudo para glorificar o nome de Deus com as nossas atitudes. O servo não faz da forma como quer, precisa ser feito conforme os princípios da palavra de Deus. E o servo deve obedecer ao Senhor. O verdadeiro servo é aquele que se submete à vontade de Deus, assim como Jesus o fez e nos ensinou. Enquanto a equipe de louvor está vindo, as perguntas que eu deixo para os irmãos para reflexão são essas. Eu estou usando o dom da vida
e os dons que Deus tem colocado na minha vida para a glória e a edificação do reino de Jesus. Que nós possamos avaliar se nós temos servido a Deus da nossa maneira ou da maneira que Ele quer que nós o sirvamos. Devemos decidir obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida devem estar nas mãos do Senhor. E isso exige renúncias. Que possamos ser servos fiéis, usando nossos dons para glorificar o Senhor e abençoar a igreja. Afinal, o rio ele não bebe da sua própria água, e o servo não serve a si mesmo, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, Deus bondoso, o Teu desafio, ó Deus, nessa noite, para cada um de nós é que possamos ser fiéis, assim como o Senhor é fiel. Sabemos que nós temos muitas limitações, mas nada é impossível para o Senhor. Porque se o Senhor nos desafia a sermos perfeitos, é que esse é o alvo que nós devemos estabelecer para as nossas vidas. De sermos perfeitos como o Senhor é perfeito. E de servirmos assim como Cristo Jesus deu o exemplo de servo de todos. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas à Tua disposição, à disposição dos nossos irmãos, à disposição da obra de Cristo, para a evangelização de todo o mundo. Sê conosco e nos ajuda nesta grande obra. É o que nós clamamos a Ti, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé.